Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Mais uma live, a quarta live, e como já é de praxe, a gente sempre pede um minutinho para dar tempo do Facebook notificar todo mundo, e nesse tempo a gente vai dando os últimos ajustes. Daqui a pouquinho, daqui menos de um minuto, a gente já começa com o Dr. Dario, um tema muito importante hoje. Vamos falar diretamente sobre o combate ao coronavírus e o cenário que o Brasil tem pela frente. Então, vamos nos acompanhando. Só terminar de compartilhar aqui, que é sempre importante. Ver se está tudo em ordem. Perfeito. Já temos... Isso aí. Já temos uma audiência, 6 pessoas, daqui a pouco já 7 agora, e vão entrando mais. Então, vamos dar início, já está tudo em ordem aqui com o sistema. Gente, para quem não me conhece, me falaram que eu tenho que me apresentar, né? Porque eu esqueço que eu estou conversando com pessoas e que, né, esses convidados compartilham com os amigos dele, e eu acabo não me apresentando. Eu sou Matheus Traborelli, eu sou economista e ativista político na cidade de São Roque, interior de São Paulo, terra do Dr. Dario também. Então, para os amigos, os conhecidos do Dario que estiverem assistindo, esse é o meu breve currículo, que hoje o convidado, que é o convidado ilustre, devemos falar dele. Essa dinâmica, essa live que eu estou fazendo é uma live para ser dinâmica, onde a gente está abordando vários assuntos. Muitos se falam que o mundo pós-pandemia será um novo mundo, né, o chamado novo normal, mas a gente quer debater um pouco como será esse novo normal, tá? Essa quarta live, igual eu falei, a gente vai falar diretamente sobre a situação do coronavírus. Já falamos nas lives anteriores sobre a educação e o papel do professor, também sobre o novo trabalho, como que vai ser o novo trabalho, nessa questão do trabalho em home office, o uso da tecnologia na produtividade. Também falamos na semana passada sobre a saúde mental nesse momento de pandemia e também no pós-pandemia, que é um mundo de total incerteza que a gente terá. E hoje falar sobre esse assunto com o Dr. Dario. Já vou dar boa noite a Silvia Mello, acho que o Dr. Dario conhece bem. Então é isso. A ideia é ser uma live dinâmica, bate-papo, tá? Aqui eu sempre brinco que palestra já é difícil de assistir, ainda mais no Facebook. Então a ideia é que esse é um bate-papo descontraído, como fosse papo de amigo mesmo, tá bom? Então eu vou apresentar brevemente o meu convidado, tá? O Dr. Dario é médico, psiquiatra, ele se graduou na Faculdade de Medicina de Marília, e onde fez a residência em psiquiatria. Possui experiências em todos os cenários da atuação psiquiatra, e durante os seus anos de residência, ele trabalhou como médico plantonista no Hospital Espírita de Marília. Ele tem um site próprio, onde tem uma aba, um blog, onde ele está escrevendo textos diários. Nesse momento de coronavírus, o foco dele tem sido o estudo e a produção de textos sobre a questão do coronavírus. Eu vou deixar na tela, acessem, leiam, é muito importante. Ele tem uma produção, igual eu elogio ele, que são ótimos textos com uma constância diária. E, partindo disso, eu quero passar a palavra para o meu convidado. Doutor, muito obrigado por se pronto dispor, assim que eu te convidei, você já deu ok. Muito obrigado por estar participando comigo dessa live aqui hoje. Eu que te agradeço, Matheus. É uma honra participar dessa live com você, dessa discussão, desse debate, dessa conversa. E também é uma honra estar sendo assistido pelos conterrâneos de São Roque. Apesar de eu estar hoje morando em Marília, eu sou são roquense de coração e São Roque sempre está junto comigo. Maravilha. Doutor, como eu já havia falado, a ideia que é ser dinâmica, né? Então a gente já vai para o primeiro tema, vai ser
A ideia aqui é a gente aprofundar em algumas questões do coronavírus, também não vamos ficar na superfície, é um assunto complexo. E algo que tem muito se falado, que virou uma polêmica no Brasil, e eu desconheço outro país, os Estados Unidos também teve essa polêmica, mas acho que já foi contida, é a questão da hidroxicloroquina, tá? O que realmente sabemos hoje em dia sobre esse medicamento? Bom, esse realmente, como você falou, é um tema bastante polêmico, e ele não é um tema polêmico por causa da ciência, ele é um tema polêmico por causa do uso político desse tema. Mas para a gente ficar restrito a essa questão da ciência, a hidroxicloroquina, para a gente ser claro e objetivo, hoje, todos os estudos que foram publicados até agora, eles atestam que a cloroquina e a hidroxicloroquina, que são dois medicamentos diferentes, porém semelhantes quimicamente, não têm efeito na Covid-19. Ainda existem algumas dúvidas em relação ao uso dela em algumas fases da doença, mas existem muitos estudos já sendo feitos para dirimir essas dúvidas, tá? Para a gente entender um pouquinho, essa é uma medicação que já tem um largo tempo de uso na história recente da humanidade. Ela é uma medicação conhecida já desde a década de 30 do século passado e ela foi usada para, inicialmente, tratar a malária. Certo. E ela tem um efeito bastante importante no tratamento da malária, porém hoje ela já não é mais a medicação de uso exclusivo para tratar essa doença, porque houve resistência já do agente causador da malária, e hoje você só usa ela em regiões onde há malária que, sabidamente, o agente causador é suscetível ao tratamento pela cloroquina ou hidroxicloroquina. Depois se descobriu um efeito que ela tem de causar uma modulação do sistema imune. Então, ela também é utilizada para tratar doenças reumatológicas, que são doenças onde você tem um desequilíbrio do sistema imune e o corpo ataca o próprio corpo. Então, o sistema imune age contra o próprio corpo. Algumas dessas doenças são bastante conhecidas, o lúpus, a artrite reumatoide, algumas doenças causadas pela exposição à luz solar. Então, essas são basicamente os usos. Existe também o uso para se tratar a amebíase, né, que é uma doença causada pela ameba, e ela também tem um efeito nesse tipo de patologia. E aí a polêmica toda em relação à Covid-19 se criou quando se estava buscando medicações, porque como se trata de uma doença nova, que tem conhecimento há pouco mais de 6 meses, a busca por um tratamento ela se tornou uma questão de sobrevivência. Então, foram sendo testadas diversas medicações. A maioria delas... Isso a gente tem a questão da vacina que demora, isso daí foi em busca de realmente um medicamento para amenizar ou recuperar os pacientes que aí que descobriram a cloroquina a primeiro início, né? Isso. Porque assim, são diversas medicações que foram sendo testadas. E aí, essas medicações, elas primeiro passam por um teste em laboratório, in vitro, que a gente chama, que não tem nada a ver com os testes em seres humanos. É um teste preliminar, para a gente saber se vale a pena ou não depois passar para as próximas fases de estudo. Então, o teste in vitro, a gente testou dezenas de medicações, centenas, até muito mais do que isso, que já são aprovadas para uso em outras doenças. Então, aí foram selecionadas algumas medicações. E a cloroquina, ela foi uma dessas medicações que in vitro, ou seja, no laboratório, o vírus foi suscetível à medicação. Porém, isso não significa que quando o humano utilizar essa medicação, ela também vai ter o mesmo efeito de inibir a replicação, ou seja, a multiplicação do vírus, etc., a infecção e tal. Mas aí ela foi sendo testada. E aí, por volta da metade de março, começaram a sair os primeiros estudos do uso dela
em seres humanos, né, os testes em vivo que a gente fala. Certo. E aí a polêmica foi criada quando um estudo francês com menos de 100 pessoas, que a gente já nem pode considerar pelo tamanho muito pequeno da amostra, um estudo observacional, ou seja, que é um estudo em que o pesquisador não interfere no andamento do estudo. Ele simplesmente pega um número de pessoas, observa o que foi feito e tira algumas conclusões em relação a isso, que também já não é um estudo que, para aprovação de medicações, é o estudo adequado. Mas ele é um estudo preliminar. Né? Sim. Então, nesse estudo preliminar, com uma amostra muito baixa, identificou-se que poderia haver um benefício do uso da cloroquina em pacientes. Porém, era um estudo muito pequeno que ele usava pessoas que tinham sintomas muito leves da Covid-19. Então, os resultados deles eram questionáveis, porque essa amostra de pacientes com quadros muito leves, você não pode assegurar que a melhora que eles tiveram foi em decorrência da própria cloroquina ou se eles iriam melhorar simplesmente sem se fazer nada, simplesmente passando o período ali de infecção. Sim. Depois foi publicado um estudo na China, também muito pequeno, menos de 100 pacientes, com a mesma amostra de pacientes com quadros leves. Então, começaram óbvio, porque a gente entende que existia uma situação de desespero, você estava vendo países na Europa sendo acometidos de maneira dura pela doença. Então, a princípio foi um fio de esperança, né? Isso. Mas aí o que acontece? A maneira como se publica isso e a maneira como as pessoas usam essas informações, sem o conhecimento científico adequado, torna uma questão que deveria ter mais investigação em algo panaceico, ou seja, que vai realmente curar a doença. Certo. E aí começou a se usar ela, os governos começaram a usar a medicação com uma liberação compassiva, que a gente fala em medicina. O que significa isso? Diante da gravidade da doença, sem que a gente tenha um tratamento, por compaixão, a gente permite que seja utilizada essa medicação, mesmo sem as devidas comprovações científicas. Tá. E aí esse uso compassivo começou a ser largamente utilizado a cloroquina. A cloroquina e a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina ela é um pouco mais segura, apesar de também ter muitos efeitos colaterais, do que a cloroquina. Então se deu bastante preferência para o uso da hidroxicloroquina no lugar da cloroquina. Mas ambas estavam sendo utilizadas. Só que quem defendia, o que na ciência isso é um absurdo, porque você não discute ciência baseada em opinião, você discute ciência baseada em evidência. E a evidência, ela te convence ou ela não te convence. Então, diante de um estudo que publicou algum resultado, você tem que analisar esses resultados e saber se aquilo que o estudo aponta, de fato, pode ser considerado. E aí as pessoas se apoderaram desses resultados e começaram a usar isso de maneira até ideológica, política, né? Porque é muito mais fácil você dizer que uma doença que afeta tanto a população tem um tratamento. Isso deixa as pessoas mais seguras, com mais esperança e tal, mas isso é uma falsa esperança, uma falsa segurança que lá na frente vai cobrar o preço em vidas, né? E aí foram se desconsiderando os estudos que, do mesmo porte, pequenos quanto os primeiros, diziam o contrário. Né? Estudos que eram muito melhor desenhados, com pacientes com mais sintomatologia da doença, mostrando que ela não tinha eficácia nenhuma. Então isso tudo foi deixando de lado. Até que começaram a surgir estudos mais robustos, com um número maior de pacientes, ainda observacionais, e não os estudos que a gente chama de controlados e randomizados, que são estudos onde o pesquisador ele define exatamente quais as intervenções que vão ser feitas em cada grupo de pacientes. Então, um paciente que vai receber a medicação a uma dose específica e não vai receber mais nada associado, e um outro paciente vai receber um placebo, ou uma medicação que sabidamente não tem efeito no tratamento e tal. E aí vai se seguir essas pessoas por um período e elas vão ser aleatoriamente colocadas nesses dois grupos diferentes, de recebendo medicação e de recebendo algum outro tipo de tratamento.
E os mais sérios, eles são duplos cegos, ou seja, o pesquisador não sabe que tratamento um paciente está recebendo, nem o paciente sabe o que ele está recebendo. Então, esses estudos, até agora, só tem um publicado, que atestou que a hidroxicloroquina não previne a infecção por Covid-19. Foi um estudo que foi publicado recentemente, essa semana, no New England, The New England Journal of Medicine, que é um periódico muito respeitado, periódico americano muito respeitado, e ele foi taxativo em afirmar que não previne. Então, o uso que também era defendido por muitos de, não, vamos começar a usar, até o próprio Trump chegou a comentar isso, algumas autoridades brasileiras também comentaram que estavam usando preventivamente e tal, mas isso já se provou nesse estudo controlado e randomizado que ela não previne a infecção por Covid-19 em pessoas expostas à doença. Perfeito. E nós tivemos um estudo também publicado no New England o mês passado, com uma amostra bastante grande de 1.300 pacientes, que atestou que a hidroxicloroquina esse é um estudo observacional, não é um estudo controlado e randomizado, mas que mostrou que ela não tem efeitos e nem malefícios, né? Então, ela não causa melhora nos desfechos de intubação ou de morte dos pacientes com Covid-19 hospitalizados, e nem também aumenta o risco de mortalidade ou aumenta o risco deles irem para a intubação. O que nós estamos aguardando e que está em andamento são os estudos, como eu falei, controlados e randomizados, que esses sim vão definir de vez, ou seja, colocar a última pá de cal em cima dessa questão. Mas até então nós não temos justificativa para prescrever essa medicação que não seja dentro de um estudo. Então, o uso ambulatorial para qualquer paciente que vá procurar um médico e esteja com sintomas da Covid-19, ou para um paciente internado que não esteja no hospital, que esteja fazendo um estudo da cloroquina, não se justifica esse uso. Entendi. Não, importante destacar essa questão científica, né, que realmente no Brasil atualmente não está dando um descrédito para as informações científicas, infelizmente, que é algo que a gente até já estava batendo um papo antes do início da live, que acaba sendo perigoso. E a questão da cloroquina, né, e a hidroxicloroquina foi realmente um uso político, né? Se fez um uso político, porque é fácil você falar para a população de uma doença que está assustando, que é nova, que, sabe, faz décadas que não temos surtos, temos a dengue, temos, né, a chikungunya, mas são doenças que todo ano tem, então a gente acaba também, infelizmente, se acostumando com isso. Mas uma doença nova, você falar que tem não uma cura, mas um tratamento eficaz, mesmo sem essa comprovação, qualquer chefe de Estado adoraria falar, né? Mas aí precisa pensar nessa responsabilidade. E até foi levantada uma questão nos comentários, que eu vou colocar aqui, da Fabiola Leite, fora quem realmente usa, porque era um medicamento, né, a farmácia não era controlada, até onde eu sei, antes, aí depois o governo parece teve que colocar sob controle, estava com dificuldade, né, de achar, e também o preço subiu. Então, eu lembro quando surgiu as primeiras informações sobre a hidroxicloroquina, cloroquina. Pode falar cloroquina. Cloroquina, foi realmente uma procura, né? Eu vi até algumas reportagens mostrando a pessoa indo na farmácia, comprando estoque para uma coisa que enquanto ainda não era controlada, né? Parece a busca por papel higiênico no meio da pandemia, né? Uma coisa que essa questão, Matheus, é muito importante, porque foi o Conselho Federal de Medicina que entrou com uma solicitação para o Ministério da Saúde e para a Anvisa regularem a dispensação da medicação, porque antes realmente ela não precisava de receita médica, não era um medicamento controlado. Mas aí quando essa polêmica toda foi se criando, a procura por essa medicação aumentou muito e realmente o risco é de você não ter medicação para quem mais precisa. Hoje o uso dela é muito maior para doenças reumatológicas, né? E essa é uma medicação que não é isenta de efeitos colaterais, muito pelo contrário. Ela é uma medicação que traz
potenciais riscos à saúde de alta gravidade. O risco mais grave que ela predispõe ao usuário é arritmias cardíacas fatais, o que a gente chama de taquicardia ventricular, que é uma arritmia que, dependendo da gravidade, da extensão dela, você só consegue salvar uma pessoa que sofreu dela com a cardioversão, né? Que é aqueles choques que a gente vê em alguns seriados americanos aí sendo desferidos num paciente que teve o que a gente chama de morte súbita, né? Que é quando o coração entra numa fibrilação, né? Ele para de bater eficientemente, não bombeia mais sangue para o corpo, a pessoa desmaia, fica lá. Se não for revertido esse quadro de arritmia, a pessoa morre. Então, esse é um risco real dos usuários dessa medicação, principalmente em pessoas que já têm cardiopatias prévias. Então, às vezes, a pessoa já tem alguma arritmia de base, então usar isso daí é muito arriscado. E a gente sabe que a Covid-19 é uma doença que também causa danos cardíacos. E nessas pessoas, você usar uma medicação dessa, também você tem que pesar o risco-benefício. Se essa medicação não está sendo utilizada dentro de um estudo, um hospital que está fazendo essa medicação, ela não deveria ser prescrita. A gente deveria esperar os resultados dessa medicação saírem para que a gente possa, então, aí ter uma dimensão melhor para prescrever com mais segurança para as pessoas. Mas, por enquanto, a gente não tem isso. Perfeito. Você já aproveitou, já respondeu a pergunta da Andréa Francisco, que ela realmente gostaria de saber dos efeitos colaterais. Então, André, já foi respondido. Tem mais uma questão, que é os efeitos colaterais de uso, esses mais a longo prazo, que são os efeitos colaterais visuais. Os efeitos colaterais visuais, de curto prazo, eles são borramento visual, né? A pessoa fica com o que a gente chama de acuidade, ou seja, ela não enxerga tão bem quanto ela enxergava antes. Né? Então, isso tem a ver com a acuidade visual. Mas, a longo prazo, o uso dessa medicação, principalmente nas pessoas que fazem tratamentos reumatológicos, que essa, sim, tem que usar por períodos aí, longos a medicação, você pode ter uma impregnação dela na retina. Eu me lembro que quando eu estava na graduação, nos estágios que a gente passava na formação de oftalmologia, a gente atendia muito paciente do nosso ambulatório de reumatologia que fazia acompanhamento na oftalmo justamente porque eu usava a hidroxicloroquina. Alguns deles tinham já algumas alterações retinianas e isso tem a ver com o uso da medicação a longo prazo. E aí, nesses casos, ela pode causar cegueira, que é irreversível mesmo depois que você suspende a medicação, né? Então, é um risco. É um risco, claro que é um risco. Né? Não, perfeito. Doutor, já aproveitando, né, você comentou que vários medicamentos começaram a ser estudados, né, a início, né, para ver o que conseguia diminuir os efeitos, combater o vírus, e tem também a questão da vacina. Então, eu queria que você comentasse um pouco quais são as perspectivas da produção de uma vacina, certo? Então, a gente já sabe um pouco que acaba demorando, são etapas que não podem realmente serem antecipadas, nem burladas, mas também tem a questão de um remédio. Hoje em dia, no meio científico, acadêmico da medicina, quais são essas perspectivas, tanto para um remédio quanto para uma vacina? Então, nós temos algum leque de medicações que ficaram na berlinda nos últimos meses, nesses testes que estavam mais avançados, da qual a hidroxicloroquina faz parte, né? Mas, além da hidroxicloroquina, nós tivemos algumas medicações que são usadas no tratamento do HIV, por exemplo, né? O lopinavir e o ritonavir, que eram utilizados juntos, que são antivirais, também não se mostraram eficazes, apesar deles terem tido, assim como a hidroxicloroquina, uma expectativa muito grande. O remdesivir, que é um outro medicamento antiviral que também teve uma expectativa bastante alta quando se começaram os estudos clínicos. E nós tivemos algumas medicações utilizadas também para tratamentos reumatológicos, né, para modular o sistema imune, como é o caso do tocilizumab, que tem o nome comercial de Actemra,
e ele foi usado bastante na China no início da pandemia, com expectativas muito boas, mas também se mostrou não eficaz. Então nós tivemos algumas medicações que passaram e elas ascenderam ao bloco daquelas que eram candidatas a tratamento da Covid-19, e elas saíram desse posto e não causaram toda essa polêmica que a gente está vendo com a hidroxicloroquina. Mas elas também tinham igual expectativa, né? Foram bastante estudadas, mas tão logo elas se mostraram ineficazes em alguns estudos, eles já suspenderam realmente o uso delas. Certo. Agora, nesse momento, atualmente, nós temos muito poucas medicações com expectativas de serem eficazes contra a Covid-19. 2 delas em especial, a gente tem tido alguns resultados bons em pequenos estudos observacionais que você ainda não pode considerar como sendo indicativos de que elas funcionam. A gente precisa aguardar, como eu falei, estudos mais robustos, com amostras maiores, e são 2 medicações que a gente chama de moduladores do sistema imune, né? Não são anti-inflamatórios, eles são moduladores. Uma delas é a medicação anakinra, que ela teve um largo estudo já feito na Itália, e ela se mostrou bastante eficaz em algumas doses, e aí ela está sendo agora estudada, sendo feitos estudos controlados e randomizados. E uma outra medicação, também moduladora do sistema imune, chamada de canakinumab, ela está sendo bastante estudada também, e já mostrou alguns resultados bastante positivos, ainda que pequenos. Essas são as 2 medicações. Mas certo. O que é mais importante a gente entender, Matheus, é assim, para a gente criar uma expectativa, a gente tem que olhar para a realidade. Você não pode criar expectativas em cima de nada. Eu sempre fui, na minha prática, bastante cauteloso com essa questão da expectativa, porque quando a gente cria expectativa, a gente está criando algo em cima de um resultado que a gente não tem. Então, sim, isso é o primeiro passo para a frustração. O ideal é que a gente se foque naquilo que é necessário fazer e colher os resultados lá na frente e lidar com esses resultados, sejam eles positivos ou negativos. E não você criar já uma expectativa em cima de um resultado que você ainda não tem, porque você vai se frustrar. A chance de você se frustrar é muito grande. Então, a nossa compreensão tem que ser assim. É muito difícil que a gente consiga encontrar, e isso é ainda pior para desenvolver uma medicação nova, que trate a Covid-19. Por que isso é muito difícil? E aí a gente tem que baixar as nossas expectativas diante disso. Porque nós temos 2 coisas que nós podemos buscar com um tratamento para a Covid-19. A primeira coisa é um medicamento antiviral, porque, óbvio, a doença se trata de uma doença respiratória infecciosa, causada por um vírus. Então, a primeira linha de tratamento que nós poderíamos utilizar é com um antiviral. O que o antiviral faz? O antiviral ele serve para ou inibir a multiplicação do vírus dentro do nosso corpo, ou inibir que o vírus entre nas nossas células. Então essas são as 2 atividades que o antiviral pode ter. A Covid-19 é uma doença bastante melindrosa. Por quê? Porque a gente sabe ainda muito pouco sobre ela, claro, nós temos 6 meses aí de muito estudo, muitas questões sendo descobertas, mas ainda muitas dúvidas no ar. Uma dessas dúvidas é assim, quando é que a doença, de fato, ela tem a multiplicação viral? A gente acredita que essa multiplicação aconteça nos 3 a 2 dias antes do início dos sintomas e nos 7 primeiros dias. Isso significa que nesse período a gente tem a transmissão da doença, porque quando o vírus está se multiplicando, um vírus respiratório, ele não vai ficar cronicamente infectando o hospedeiro ou a pessoa infectada. Um vírus respiratório ele tem o único objetivo de entrar no corpo, se multiplicar, porque um vírus não se multiplica sozinho, o vírus ele não sobrevive fora do corpo de um hospedeiro, então ele precisa estar no corpo de alguém para se multiplicar e a intenção dele
não é nem matar o hospedeiro, porque se ele mata o hospedeiro, ele perde o potencial de se multiplicar. A ideia é ele se multiplicar e se transmitir. Então, o vírus da Covid-19, a gente, pelos estudos até então publicados, o que a gente acredita é que ele se multiplique nessa fase, se transmita nessa fase. Tanto é que depois de 7 dias, mesmo que os exames deem positivos, a gente sabe que a chance desses vírus que são detectados pelos exames terem capacidade de infectar outra pessoa é muito baixa. Então, nesses 10 dias, aí, 3 antes do início dos sintomas e 7 depois do início, é o período ali de maior multiplicação e de transmissão. Então, a gente teria que usar uma medicação antiviral nessa fase. E aí, o que a gente percebe é que as pessoas procuram atendimento médico, até por conta das orientações que estão sendo dadas pela nossa política de enfrentamento, das pessoas se isolarem em casa e tal, é muito difícil da gente conseguir. São 5 dias. Né? Então, a pessoa, depois do início dos sintomas, até ela procurar ajuda, leva mais ou menos uns 5 dias. Então, assim, já a gente perderia a janela, talvez, de tratamento. E perdendo essa janela, a gente também perde janela de estudo, porque a gente precisa buscar pessoas nessa fase inicial para testar uma medicação se ela tem ou não poder antiviral. Porque depois de alguns dias de início da doença, você já não tem mais como impedir ela de evoluir, porque o vírus já não é mais o causador da doença, ela passa para uma outra fase. Então, por exemplo, se a gente comparar isso à Covid-19, tem muita semelhança com a gripe. A gripe, a multiplicação viral acontece nesse início, um pouco antes do início dos sintomas e até 48 horas depois. Tanto que os antivirais que a gente usa para tratar a gripe, como o oseltamivir, a gente só pode usar ele até 48 horas depois do início dos sintomas. Depois disso ela perde eficácia, porque a doença já não é mais por causa da multiplicação do vírus, e sim pelas consequências que isso causa no nosso sistema imune. Então, a primeira dificuldade que a gente tem é essa. Para você conseguir testar uma medicação na fase inicial, como antiviral, nós teremos que pegar os pacientes muito no início. Né? Então, alguns estudos estão sendo feitos, controlados e randomizados, inclusive com a hidroxicloroquina, para se tentar chegar, mas a dificuldade é muito grande. Né? Porque, às vezes, você testa uma medicação com o paciente com 3 dias de início dos sintomas, 4 dias de início dos sintomas, você não encontra resultado positivo, mas será que se a gente testasse no primeiro dia de sintoma, essa medicação não seria eficaz? Então, até a gente conseguir responder a essas perguntas, vai levar muito tempo. Né? Não vai ser com 6 meses de início da pandemia, talvez não seja com 1 ano, e eu não sei quando a gente vai ter condição de responder todas essas perguntas em relação à maioria das medicações que a gente está testando. A segunda forma, pode falar. Só para completar, a questão de prazos, né? É importante destacar. Atualmente as recomendações são, né? Se você procurar um atendimento médico quando você realmente estiver com dificuldade, estiver sentindo realmente mal, né? Eu tenho alguns amigos médicos, enfermeiros, que eles falam isso, falam, a pessoa às vezes eles acabam colocando muito síndrome respiratória aguda, se eu não me engano. Ele falou, olha, a pessoa ela não está em condição de ser internada, porque eu não posso, né, dar um leito para uma pessoa que não precisa ainda, ela está mal, né, não ao ponto de ser internada, mas ela tá com sintomas até que razoavelmente fortes, mas eu não posso atestar que é coronavírus porque eu não tenho teste. E aí você falou, o teste se dá só quando a pessoa aí ela vai ser internada, ela já está mal, ela já contaminou uma série de outras pessoas, porque ela nem sabia, né? Igual você falou, são 3 dias sem sintomas, então eu não tenho nenhum sintoma, nem sei se eu estou com vírus, então essa aí eu vou sair na cidade porque eu estou bem, nessa daí você pode contaminar outras pessoas, e quando a gente consegue fazer esse teste, ele ainda demora, né? Até queria se você tivesse essa informação, qual o prazo médio de um teste, porque hoje a gente olha um cenário de 1 semana atrás, 10 dias atrás, até essa questão da reabertura econômica, a gente ainda não está olhando esse cenário, né? A gente vai ver, acho que daqui uns 10, 15 dias. Mas só se você puder comentar essa questão desse prazo também, acho que é importante deixar claro. Sim. Eu vou deixar claro, só vou terminar essa questão sim, por favor. Do tratamento. E aí a gente tem uma segunda maneira de tratar, que é as consequências que a Covid-19 causa em pessoas suscetíveis. Normalmente a doença,
na maioria das pessoas, vai evoluir de maneira benigna, que a gente fala. Então, a pessoa vai ter os sintomas leves ou moderados, e isso não exclui a possibilidade dela fazer uma pneumonia, tá? Até os quadros moderados, eles podem cursar com pneumonia, mas uma pneumonia discreta, pequena, que não acomete os 2 pulmões, não vai causar nenhuma outra gravidade. Essa é a maioria das pessoas, 80% das pessoas vão evoluir dessa maneira. A gente vai ter, inclusive, uma parcela de pessoas que não vão desenvolver sintomas nenhum, né? Os assintomáticos. E dentro desse grupo aí, essas pessoas vão ter o próprio corpo reagindo à passagem do vírus por ele. Outras pessoas vão ter uma desregulação do sistema imune. E é essa desregulação do sistema imune que causa as consequências graves da Covid-19 que a gente já tem descritas. Sejam os danos aos pulmões com a pneumonia, seja os danos cardíacos, seja os danos neurológicos, seja os danos sanguíneos, porque a gente tem um estado que fica, o estado do nosso sangue que fica com a coagulabilidade dele aumentada, ou seja, a gente tem o risco de o sangue coagular dentro dos vasos sanguíneos. Então, todas essas consequências são de uma desregulação do sistema imune, porque o sistema imune ele serve para combater um agente infeccioso, por exemplo, que é, no caso, o vírus da Covid-19, que é o SARS-CoV-2, que é um tipo de coronavírus, que a gente já está cansado de ouvir essa questão. Mas o nosso sistema imune, depois que o vírus sai do nosso corpo, ele continua desregulado. E essa desregulação, para que ela se resolva, a pessoa pode passar por todas essas estágios de gravidade. E aí é onde ela pode virar óbito. Então, um outro tipo de tratamento seria focar na modulação do sistema imune. Tanto é que as 2 medicações que eu citei, que tem atualmente tem tido alguns resultados promissores nos estudos, são 2 medicações moduladoras do sistema imune. E qual que é a grande questão? Nós temos aí, mais ou menos, algumas doenças que também cursam com alterações do sistema imune, que nós já temos conhecimento dela faz 50 anos. E a gente não desenvolveu nenhum tratamento para isso até agora. Né? Então essa é uma outra dificuldade que nós temos. Nós sabemos das consequências imunológicas de muitas doenças infecciosas, mas nós não temos tratamento até hoje para elas. Para citar algumas, por exemplo, nós temos o ebola, que tem mais de 50 anos que a gente conhece o ebola. Nós temos a dengue, que é muito comum aqui no Brasil. Então, a dengue hemorrágica, por exemplo, é uma consequência do sistema imune. A febre hemorrágica do ebola é a mesma coisa, é uma questão do sistema imune. Nós temos a zika, que é uma outra doença infecciosa, que também tem alterações causadas pelo sistema imune. Então, a própria SARS, que é uma doença causada por um tipo de coronavírus muito semelhante com o nosso novo coronavírus, a MERS, que é uma outra doença causada por um outro tipo de coronavírus. A SARS causou uma pandemia em 2002, a MERS causou alguns casos restritos ali ao Oriente Médio, alguns casos na Ásia, mas ela também causa uma doença bastante semelhante à Covid-19, a própria SARS, com uma letalidade maior, é verdade, essas 2 outras, mas também são doenças do sistema imune. Então, nós não desenvolvemos até hoje medicação para essas doenças. Se nós encontrarmos uma medicação capaz de modular o sistema imune na Covid-19, nós vamos ter descoberto uma medicação que pode tratar muitas outras doenças. Então, eu conhecendo toda essa história, eu vejo muita dificuldade da gente achar uma medicação para sair dessa pandemia. Tanto uma antiviral quanto uma moduladora do sistema imune. A gente não conseguiu fazer isso com muitas doenças prévias. Eu acho difícil que a gente consiga num curto espaço aí de 6 meses, mesmo com esforço mundial para que isso aconteça, a gente tem que ser realista. Vai ser difícil de encontrar uma medicação. E a última questão, só para a gente finalizar isso da medicação, é o fato de que para você desenvolver uma medicação nova, isso pode levar décadas. Sim. Porque tudo que nós estamos testando, a maioria dos estudos são envolvendo medicações que a gente já usa,
que já são aprovadas pelos órgãos regulamentadores. Então, a gente tem muito conhecimento a respeito dessas medicações. Então, a etapa de testes, de pesquisa, ela é encurtada em muito. Mas se a gente esgotar essas possibilidades, o que vai nos restar é tentar desenvolver uma medicação do zero. Aí o tempo vai ser muito maior, né? Agora, com relação à vacina, o Matheus, a gente tem aí uma perspectiva um pouco melhor, mas também nós temos que ser realistas. Sim. Se a gente considerar a vacina mais rápida que a gente desenvolveu até hoje, foi a vacina do Ebola, e a gente demorou 5 anos para isso acontecer. Então, quando a gente fala em desenvolver uma vacina em 18 meses, a gente está sendo muito otimista nisso. E são etapas que não pode pular, não pode apressar, né, doutor? Não tem como. Você tem que pensar que nós temos mais ou menos 6 fases até a gente partir para uma última fase, que é de imunização das pessoas. Nós temos 3 fases que são feitas pré-clínicas, que a gente fala, estudos em animais, e nós temos 3 fases clínicas, que são feitas em seres humanos. As 2 primeiras fases dos estudos, elas são para testar a segurança da vacina, ou seja, se a vacina ela tem causa algum malefício, e a imunogenicidade, ou seja, se ela é capaz de fazer o nosso sistema imune produzir anticorpos. Então essas são as 2 fases. E depois a gente vai ajustar para saber melhor sobre essa imunogenicidade, para saber quanto tempo ela dura e tal. E isso leva tempo, né? Vamos supor que a gente estivesse numa fase de teste mais avançada, que é para avaliar justamente a imunogenicidade, como a gente já tem uma vacina chinesa nessa fase, né? Que é indo para um estudo de fase 2 em seres humanos. Esse estudo ele vai ter que levar aí pelo menos uns 6 meses para que a gente avalie as pessoas que foram imunizadas hoje e se os anticorpos vão se manter protetores daqui a 6 meses, né? E aí só depois disso é que a gente vai ter condições de testar na população em um número grande de pessoas para ver se isso daí vai ser reproduzível fora do estudo. Então, assim, a gente não sabe se as vacinas que estão em testes hoje vão passar por essas fases. Então, pode ser que uma vacina chegue na fase 3 e a gente veja que ela não foi eficaz, né? Os anticorpos declinaram ou não foram suficientes para proteger uma pessoa da doença. Enfim, a gente tem diversas questões que esbarram em tempo e esbarram em eficácia. Então, por isso que os estudos são imprescindíveis, e aí a gente tem que pensar, não adianta nada a gente ficar, não, daqui 6 meses tudo vai voltar ao normal, ou daqui 1 ano tudo vai voltar ao normal, ou lá em junho vai ter uma vacina e tudo isso vai acabar. A gente não tem essa possibilidade de afirmar uma coisa dessa. E aí chega num determinado momento, a gente vê que não conseguiu avançar como a gente gostaria, vai vir uma frustração muito grande. Então é importante a gente olhar, um tratamento vai ser muito difícil da gente encontrar, apesar dos testes e dos estudos estarem sendo feitos, e a gente torce para que um deles encontre uma medicação, mas isso é difícil, a gente tem que olhar para essa realidade. E a vacina, mesmo que com uma previsão aí de possibilidade de 1 ano e 6 meses a gente também tem que olhar para essas dificuldades. Então, temos que ter esperança, mas temos que ter uma esperança realista. Sim, foi o que você falou, não criar falsas expectativas que, na verdade, podem até prejudicar. Um exemplo da própria cloroquina, né? Sim, no início, sim. todo mundo, não, tranquilo, qualquer coisa, temos um medicamento. Só a Emily Dalgra está perguntando aqui, doutor, se você puder, dor de cabeça crônica é um dos sintomas da Covid-19? Olha, dor de cabeça é um sintoma inespecífico para qualquer coisa. Dor de cabeça, se a gente for tentar ligar com alguma doença, nós podemos ligar ela com uma centena de doenças, né? O que nós temos que pensar é que, diante da pandemia que nós estamos vivendo, nós temos que ficar atento para aqueles sintomas que realmente nos levam a suspeitar. Hoje, a gente já não leva tanto mais em consideração por causa da transmissão comunitária que a gente fala, ou seja, o vírus está circulando pela nossa população. Então, a gente já não leva mais tanto em consideração uma história de
viagem internacional ou contato com uma pessoa sabidamente doente. Se a gente for esperar ter essa história para diagnosticar alguém com Covid-19, a gente vai ficar deixando passar muitos casos que são suspeitos. Então, nós temos que olhar mais para os sintomas. A Covid-19 é uma doença, como eu falei, respiratória infecciosa. Então, nós temos que olhar para os sintomas clássicos respiratórios. Quais são? Você ter nariz entupido, nariz escorrendo, dor de garganta, às vezes um pouco de falta de ar, que isso não necessariamente significa logo de cara um sinal de gravidade, apesar da gente ter que ficar preocupado com isso sim, mas ele pode apresentar e você não ter nenhuma repercussão pulmonar disso, né? Então, e febre, que é um sinal sistêmico, ou seja, uma doença que ela não é localizada só na via aérea superior como um resfriado. Ela é uma doença que atinge as vias aéreas e depois ela ganha o nosso corpo. Então, ela causa algumas repercussões que a gente chama de sistêmicas, ou seja, que mexe e interfere com vários órgãos do nosso corpo. Então, a febre é um sinal disso, de uma doença sistêmica. Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Sintomas respiratórios e febre. A dor de cabeça pode estar presente. Agora, Sim. Só pela dor de cabeça, a gente falar que você tem suspeita de Covid, eu acho um pouco de exagero, né? Perfeito, doutor. Gente, vou dar boa noite aqui para todo mundo, que a gente vai papeando aqui. Boa noite para a Marisa, minha grande amiga, a Emily também, que acabou de fazer uma pergunta, a Emily Dalgo. Participei de uma live com ela bem bacana semana passada. Marília Olímpio, também aqui prestigiando. Meu amigo Luciano Costa. Luciano, ó, legal essa iniciativa, cara. Acho que trazer informação de qualidade, informação séria para todo mundo, acho que esse é o caminho, tá? A Silvia, já comentei aqui, coloquei um comentário dela. Ana de Oliveira, Natália, a Laís, Lúcia, o pessoal chegando aqui participando. Bem legal. Doutor, seguindo aqui nossas pautas, recentemente teve se não me engano, foi ontem, né? Que saiu, para o domingo, acho que saiu o estudo. Foi dia 6. Dia 6, da Universidade de Washington, né? Que é a Casa Branca, né, o governo americano se consulta com eles, né, sobre a questão do coronavírus. Eles fizeram um diagnóstico, né, uma previsão para o Brasil muito grave, né, apontando que o Brasil poderá ter cerca de 5 mil mortes diárias em agosto, por conta do coronavírus. Você escreveu um texto muito importante, até eu vou deixar, ó, gente, quem quiser, esse daqui é o site do Dr. Dario Garcia, você entra, tem todos os contatos dele, o currículo dele, e tem uma parte lá chamada do blog. O Dr. Dario está publicando diariamente, e tem um texto que fala sobre exatamente essa questão da previsão de 5 mil mortes diárias por coronavírus em agosto. Queria que você comentasse um pouco, porque chocou muita gente, chocou a mim também, e olha que eu tenho acompanhado, eu sei que a perspectiva é de piora, mas você vê um número tão grande assim, queria que você comentasse um pouco, doutor. Realmente, Matheus, esse foi um estudo muito importante que foi publicado. A Universidade de Washington, né, que tem lá o instituto que faz essas previsões de doenças de uma maneira geral, né, o Instituto de Métricas em Saúde e fazendo avaliações, né, e ele é ligado, como eu falei, à Universidade de Washington. Você citou ele, a Casa Branca utiliza ele para fazer as políticas públicas para os Estados Unidos, e ele já vinha fazendo previsões anteriores, séries de previsões anteriores. Então, as primeiras previsões, o Brasil tinha, até agosto, a previsão de ter 88 mil mortes. Depois, o Brasil passou a ter 125 mil mortes no estudo de previsões anteriores. E agora, para agosto, a gente estourou e tem uma previsão aí de mais de 160 mil mortes até 1º de agosto. Mas nós temos que entender o seguinte: as previsões que os estudos fazem, utilizando-se de modelos matemáticos, elas não têm a intenção de cravar
ou de adivinhar um desfecho. Muito pelo contrário, a ideia dos estudos de previsão é justamente nortearem políticas públicas de saúde para evitar que aquele desfecho aconteça. Então, são modelos que testam diversos cenários. Né? Se a gente fizer isso, o que pode acontecer? Se a gente fizer aquilo, o que pode acontecer? Então, testa diversos cenários através da matemática. E eles são estudos que muito precisos. Claro que você tem uma margem de erro, como tudo, né? Porque você está trabalhando com algumas variáveis e muitas delas você não pode controlar. Então, eles servem, como eu disse, para nortear. Eles não têm a intenção de falar, olha, isso aqui é o que vai acontecer. Tanto é que as pessoas que negam a ciência acabam utilizando os estudos de previsão para atacar a própria ciência. Isso foi uma coisa clássica que aconteceu com o Imperial College, que é uma instituição das mais respeitadas do mundo, que justamente pesquisa pandemias, pesquisa resistência de agentes infecciosos a medicamentos e faz essas previsões para as políticas para intervir nesses cenários. E o Imperial College ele virou praticamente o arqui-inimigo de quem nega a ciência, porque na verdade o Imperial College vem desde o início da pandemia na Europa fazendo previsões, usando inicialmente dados chineses, depois, quando a pandemia atingiu diversos países, ela começou a utilizar os dados locais, que davam muito... Pode falar. Doutor, foi um dos responsáveis por fazer... apresentou que se ele seguisse aquela política seria desastrosa, né? Sem dúvida. E o governo mudou, né? Esse é o estudo que os negacionistas usam como bandeira para atacar o Imperial College. Porque o que o Imperial College fez? Dia 16 de março, ele publicou um estudo fazendo uma previsão do que poderia acontecer, usando como base o Reino Unido e os Estados Unidos, mas também extensível a outros países, essa previsão, se fossem tomadas dois tipos de medidas, as medidas que eles chamaram de mitigação e as medidas de supressão, que são as medidas que a gente conhece que a maioria dos países estão tomando. As medidas de supressão nada mais eram do que você simplesmente recomendar que as pessoas com suspeita da doença se isolassem em casa e você pedir para que as pessoas com 70 anos ou mais ficassem em distanciamento social. Isso era a medida de mitigação. As medidas de supressão seriam você fechar a escola, você banir eventos de aglomeração, fazer esse isolamento dos casos e das pessoas suspeitas e encorajar todas as pessoas a fazerem o distanciamento social. Essas são as medidas de supressão. E aí, o que eles previram? Primeiro, eles desenharam um cenário sem medida nenhuma e depois esses outros dois cenários, com mitigação e supressão. Aí, estendendo isso para o Brasil, a gente viu que não fazendo absolutamente nada, o Brasil ia ter perto de 1.300.000 e 1.700.000 mortes. 1.700.000 mortes. Só que aí as pessoas negacionistas falaram, mas tá vendo, o Imperial College previu que o Brasil ia ter 1 milhão de mortes. Cadê essa 1 milhão de mortes? Ele previu se nada fosse feito. Então é um modelo de previsão. Como o Brasil tomou algumas medidas, a gente foi para outros cenários, né? E aí as mortes para o Brasil no cenário de mitigação eram de 700.000, né? Como o Brasil tomou uma medida mais ou menos ali entre mitigação e supressão, se a gente considerar que houve uma reabertura agora em junho, né, no dia 1º de junho, a gente meio que se converteu aí algumas medidas, saiu da supressão, a gente não vai ter 700.000, mas nós vamos ter muito mais do que aquelas iniciais que a gente tinha previsto para o país, que eram ali em torno de 100.000, alguma coisa nesse sentido. Então a gente vai ter um misto aí. Mas voltando então para esse estudo de Washington, então a gente tem que entender que é um estudo de previsão, né? Ele é um estudo que mostra modelos e cenários. Se a gente continuar fazendo o que está fazendo até agora, nós vamos realmente encontrar um cenário lá em agosto muito crítico. E o que esse estudo fala? Esse estudo não fala só da questão das 5.000 mortes diárias, né?
E aí nós temos que atentar uma coisa, não é que a gente vai ter um dia com 5 mil mortes e tudo vai voltar ao normal. Não, nós vamos ter um dia com 5, outro dia com 5, outro dia com 5, e assim sucessivamente, e em crescente. A tendência é de que se as medidas continuarem do jeito que estão, isso vai crescer, não tem fim. E o estudo é bem claro em falar o seguinte, que nós não teremos previsão de um pico tão cedo, né? Tá. Porque você vai ter a pandemia crescendo até atingir o que nós chamamos de imunidade de rebanho. Depois, se você quiser entrar nisso, a gente até discute um pouco, né? E aí, ele também previu a sobrecarga do sistema de saúde. Então, se a gente considerar que hoje, para a Covid, apesar de a gente ter cerca de... para UTI adulto, nós temos por volta aí de 24, 28 mil leitos de UTI adulto. Para a Covid-19, a gente tem 4 mil, que é o que a gente tem disponível. Então, hoje, a gente já tem lugares no país que estão com colapso desse tipo de recurso. Então, se você precisar de uma UTI, você, em alguns lugares do país, já não consegue mais leito. E só destacar também, doutor, para UTI, né? Então, igual São Roque, que infelizmente sempre tem acidentes de automóveis aqui nas estradas de São Roque, Raposo Tavares e o acesso a Castelo Branco, se for a Santa Casa de São Roque estiver lotada de pacientes na UTI por conta do coronavírus, um acidentado de automóvel que necessite de uma UTI também não vai ter vaga, correto? Com certeza. Quando a gente chegar num estágio... Porque assim, as pessoas que são internadas em leitos com suspeita de Covid ou com Covid não são os mesmos leitos que um acidentado, por exemplo, vai utilizar, né? São separados, por isso que eu disse, a gente tem muitos leitos de UTI, como eu falei, perto aí, ao redor de 30 mil, mas não são todos esses que vão ser utilizados para a Covid-19. Nós temos hoje, para a Covid-19, 4.600 leitos. Então, quando nós temos o colapso desse serviço, nós vamos ter que começar a buscar respirador de outros lados, né? E aí é sim que a gente pode começar a ter a falta para outras necessidades de saúde. Então, hoje, nós já temos uma demanda de 10 mil leitos de UTI para a Covid. Então, hoje nós já não temos como atender todo mundo que está precisando. Então, isso implica diretamente em mortalidade, não pela doença, mas por falta de recurso. Isso aumenta muito a taxa de fatalidade que nós vamos ter aqui no Brasil. Para leitos que não de alta complexidade como esse, ou seja, se o paciente precisa ficar internado, mas ele não está necessitando de um recurso de UTI, nós temos mais ou menos 84 mil leitos. Isso ainda a gente tem uma margem de segurança, nós estamos com uma demanda pela metade disso. Mas se a gente mantiver isso até agosto, do jeito que está, nós vamos ter uma demanda de leitos de UTI de até 50 mil leitos. Nossa. Quer dizer, é 10 vezes maior do que a nossa capacidade. E para leitos de média complexidade, para a Covid, nós vamos ter uma demanda de 200 mil leitos. É isso que o estudo aponta. Então, nós temos que pensar que você manter as medidas que nós estamos tendo agora, não só esse estudo da Universidade de Washington, como todos os outros estudos de previsão que foram feitos para o Brasil por outras universidades, como do Imperial College, apontam que nós estamos indo no caminho errado. Apontam que a gente precisa fazer alguma coisa para controlar a transmissão, porque ela não está sob controle no país. Perfeito. E é exatamente disso que eu quero abordar agora, eu até brinquei quando a gente conversou, né? Seria um exercício de futurologia, a gente prever o que poderia ser feito. Mas você destacou que não, que é pura ciência, né? Você como médico que tem estudado, não é sua área de atuação, mas você tem se debruçado em cima para estudar, você se consegue ter uma ideia do que a gente pode fazer até para tentar reverter. Antes eu quero agradecer a Emily, que falou, vou até colocar aqui na tela, Matheus sempre trazendo ótimos temas, parabéns pelo tema de suma importância, trazendo dados e informações corretas. Exatamente, a intenção é sempre isso, trazer sempre um convidado, um especialista de uma área para a gente debater o assunto
sempre com informações corretas. Encantado com a live, o convidado aqui é especial, fala muito bem, se expressa muito bem e tem um grande conhecimento. Doutor, vou até já colocar aqui na tela, o que o Brasil pode tentar fazer para a gente reverter o atual cenário, porque foi o que você falou, são previsões, né? Então a gente foi até a questão da curva, né? Vamos atingir o pico em abril. Não, o pico foi para maio. Aí já começaram a falar, não, então tá errado, não dá para confiar. A gente tem que ver que são previsões, então atuando com um cenário agora, que diz que se o Brasil mantiver o que está sendo feito para combater o Covid-19, vamos chegar a ter 5 mil mortes diárias. Então, você falou, não é 5 mil mortes, cada dia a gente vai assistir o jornal e vão ser novas 5 mil mortes, se não mais. O que o Brasil pode fazer para tentar reverter? É possível? Eu lembro uma das primeiras lives que o doutor Átila Yamarino, que ficou conhecido por principalmente ter ido num programa da Roda Viva na TV Cultura, e ele expôs realmente algumas linhas que o Brasil deveria seguir, e ele falou que a questão do Covid é um grande navio, né, que se você frear com tudo agora, que seria o lockdown, seria tudo, mesmo assim ele ainda demora para parar, né? Então eu queria que você comentasse um pouco, a gente consegue reverter esse cenário ou é um cenário já realizado no longo prazo? Então, antes de eu entrar nessa tua resposta, eu só queria esclarecer essa questão do pico, que é muito confusa para as pessoas entenderem, né? Todo mundo ficar... E aí, isso sim é futurologia. Ficar, o pico vai ser em abril, hein? O pico tem que ser produzido. Ou ele tem que ser produzido, ou ele vai seguir o curso natural. Se ele seguir o curso natural, nós temos que considerar o seguinte, para que haja o pico, nós temos que atingir metade da população necessária para que o vírus pare de circular. Isso significa o quê? Se a gente não fizesse nada, deixasse a Covid avançar pela nossa população, nós teríamos mais ou menos uma taxa de ataque que a gente fala, ou seja, quanto da população é afetada pela infecção, nós teríamos 70% até o vírus parar de circular. Isso significa, aqui para nós no Brasil, mais de 150 milhões de pessoas. Né? Então, até que esse número chegue, ou seja, a metade dele, ou seja, por volta de 35% desse número, 35% da população, a gente não ia parar de subir. E hoje, para você ter uma ideia, pelos estudos sorológicos que a Universidade de Pelotas fez, e também pelas estimativas do Imperial College, nós temos perto de 3% da população infectada. Tá. Então, é uma situação muito grave deixar a pandemia avançar e esperar que a gente atinja o que a gente chama de imunidade de rebanho, que é quando essa parcela da população de 70%, que é uma média, ainda isso também não é certo, isso pode variar de 53% a 90% da população. Então, a gente ainda não sabe exatamente, 111 a 190 milhões de pessoas sendo infectadas, isso é um absurdo. Se a gente considerar a mortalidade 1%, quantas pessoas morreriam? Perto disso, 1.900.000, 1.100.000, isso é muita gente morrendo por uma doença que é evitável que a gente perca tanta gente assim, né? Então, como que a gente produz o pico? Nós temos que fazer uma medida que bloqueie a transmissão. Aí, o que acontece? A gente produz um pico. A doença que estava subindo, ela entra num platô e depois ela desce. Então, a maneira mais acertada que todos os países fizeram até agora, que conseguiram controle da doença, é produzir o pico através de medidas que bloqueiam a transmissão. E o que nós podemos fazer? Tem uma saída? Sempre tem uma saída. Acontece que precisa esforço e isso demanda uma união do país. Por que demanda uma união? Porque nós vamos precisar, no Brasil, não tem outra saída, a gente precisa aplicar o lockdown. Não tem outra saída. Aí as pessoas criam muitas narrativas na cabeça, criam histórias a respeito do que é o lockdown, e ninguém sabe o que é o lockdown. O lockdown nada mais é do que você reduzir obrigatoriamente a mobilidade das pessoas. Ninguém vai trancar, fechar fábrica, fechar supermercado, fechar farmácia, isso não vai acontecer. A única coisa que nós temos que fazer é reduzir a mobilidade das pessoas. Porque quais foram as medidas que a gente aplicou
lá atrás, a partir do dia 24 de março, aqui no estado de São Paulo, mas que foi seguido pelos outros estados do país. Nós encorajamos as pessoas a se distanciarem, isso não foi imposto, todo mundo podia sair de casa, todo mundo podia se reunir, quem quisesse se reunir com um grupo de amigos podia. A gente encorajou as pessoas a não fazer isso, mas encorajou de uma maneira muito tímida. Eu não vi propaganda sendo feitas ostensivamente para que as pessoas ficassem em casa e parassem de circular. Outra coisa que nós fizemos foi a interrupção das aulas em escolas e universidades. Nós também fechamos comércios não essenciais e restringimos o trânsito. Então, essas foram as medidas que a gente fez. Só que a mobilidade não diminuiu. Ontem saiu um estudo do Imperial College, que foi publicado no site do Imperial College, e ele também publicou um outro estudo, também ontem, mas na revista Nature, que fala justamente do impacto dessas medidas e de como as medidas que a gente aplicou aqui no país estão trazendo resultado. E aí a gente, nesses estudos, na verdade, a gente viu que as medidas que o Brasil fez, elas não foram suficientes para bloquear a transmissão. E é isso que nós precisamos para fazer com que nós tenhamos o controle. Porque assim, o vírus tem uma taxa de reprodução, que a gente fala, o número de reprodução. O que é o número de reprodução? É o número de pessoas que alguém doente infecta. Então, assim, se nós não fizéssemos nada aqui no Brasil no início da pandemia, essa era uma taxa de 4,6. Ou seja, uma pessoa doente era capaz de infectar de 4 a 5 pessoas. Quando a gente tomou essas medidas, a gente diminuiu essa taxa de transmissão, mas ela atualmente está na casa entre 1,5 e 2. Ou seja, a pessoa ainda está transmitindo. Então, o avanço da pandemia aqui no país está em crescente. Então, nós não conseguimos reduzir a mobilidade. E aí o estudo fez uma correlação entre a mobilidade através do Google e da Apple e com essa transmissão. E nós identificamos que, para que a gente consiga reduzir a transmissão, nós temos que reduzir a mobilidade a 70%. Então, nós temos que ter uma mobilidade de 30% do que nós tínhamos antes da pandemia. E nós não conseguimos fazer isso encorajando as pessoas a ficarem distantes. Sim. Porque, como eu falei no início, é uma doença respiratória infecciosa. Ela se transmite de contato entre pessoas e pessoas. Então, a única maneira que nós temos hoje, sem um tratamento, sem uma vacina, é impedindo o contato entre as pessoas. E aí, nós, com as medidas que tomamos, não conseguimos impedir esse contato. O que nós precisamos fazer? Lockdown. Quando você implanta o lockdown, é uma medida governamental que vai impedir as pessoas realmente de circularem sem necessidade. Os serviços essenciais vão continuar funcionando. Quem tiver que sair de casa por uma necessidade de ir ao supermercado, de ir a uma farmácia, de ir ao hospital, vai poder sair. Só que essas pessoas que ficam circulando pela rua, achando que é só uma gripe, ou se contrapondo às decisões do governo, essas pessoas realmente precisam ficar em casa. Porque a circulação, o contato é o que está transmitindo a doença. Então, esse é o primeiro passo. Inicialmente, o que nós temos que fazer? Lockdown. Nós temos que diminuir a circulação de pessoas em 70%. Feito isso, nós vamos ter que esperar 4 semanas para ver o resultado disso. Para começar a ver a curva descer. Curva de casos e curva de mortes. As infecções de hoje, nós só vamos saber o desfecho dela daqui 21 dias, que é o período médio que uma pessoa leva ou para se recuperar ou para morrer. Então, ainda a gente vai continuar vendo, depois de 3 semanas de tomar dessas medidas, a curva ainda em crescente. Então, esse é o período mínimo que a gente vai ter que fazer para atingir o controle. Mas mais difícil do que atingir o controle, Matheus, é a gente manter o controle. Sim. Porque não adianta nada a gente fazer 4 semanas de lockdown e depois reabrir tudo. Não, agora está vencida a pandemia. Vencida coisa nenhuma. Lembra do que eu falei? Para que a gente pare de circular o vírus na população, em média, 70% dos infectados. Um estudo que foi feito nesse que eu citei, publicado na Nature, do Imperial College, estimou que na Europa, que a gente viu o caos que foi, eles se tornaram o epicentro da pandemia depois da China, lá
a estimativa da imunidade que eles tiveram com esse impacto tremendo que foi a pandemia passando por lá, nós tivemos 4,6% da população infectada. Então significa o quê? Que o controle que eles adquiriram lá, se eles bobearem, eles vão voltar a ter uma segunda onda, e se controlar a segunda e bobear de novo uma terceira. E não vai ter fim. Até que ou a gente encontre uma vacina, ou a imunidade de rebanho seja atingida aos custos de milhões de vidas. Para se ter uma ideia, Matheus, foram evitadas 3 milhões e 100 mil mortes com as medidas implantadas na Europa. Considerando aí os 11 países do estudo: Dinamarca, Bélgica, Alemanha, Áustria, Espanha, Itália, França, Noruega, Suécia, se eu esqueci de algum país aí, mas foram 11, tá? Certo. E aí eles estimaram isso. Para você ter uma ideia, todos os países com o implante do lockdown, com exceção da Suécia, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, com a implantação do lockdown, o número de reprodução baixou para baixo de 1, que é o que a gente precisa para controlar a pandemia. Esse número de reprodução, ou seja, o número de pessoas que alguém infectado passa a doença, tem de ser menor do que 1. Que aí a gente não deixa mais a doença crescer. Crescendo, né? Realmente. Isso. E aí, lá na Europa, o lockdown permitiu isso acontecer. Ou seja, nós temos uma fórmula para controlar. Mas e para manter? Para manter, a medida mais importante é a vigilância de caso. Esse é um termo que não é tão utilizado, mas alguns estudos na literatura usaram a vigilância de caso. A vigilância de caso nada mais é do que a busca ativa de pessoas doentes na comunidade, associado ao rastreamento de contato que eles falam. Então, o que nós precisávamos fazer? Nós temos que ter equipes de saúde na comunidade frequentemente buscando pessoas com sintomas da doença. Porque quem transmite a doença é quem está infectado. Sim. Se a gente acha essas pessoas inicialmente, então, quem que está com febre, quem que está com sintoma respiratório, a gente tem os agentes comunitários de saúde que fazem parte do Programa de Saúde da Família, que é um programa referência mundialmente. A gente não está utilizando essas pessoas. Nós poderíamos ter essas pessoas bem treinadas, equipadas, indo atrás das pessoas equipadas, bem treinadas, equipadas, indo atrás dessas pessoas, fazendo o quê? Testando elas. E aí entra a questão de exame. Tem que testar as pessoas. Não é sair testando em massa, aleatoriamente. Não, é fazer uma busca ativa em pessoas que estão realmente precisando de fazer o exame. Porque uma vez que você faça o diagnóstico dessa pessoa, você isola ela. E um isolamento adequado. Se vai ser um isolamento domiciliar, precisa educar as pessoas a como fazerem esse isolamento e a como proteger os seus familiares. Porque não adianta nada você falar, se ficar com sintomas, se isola em casa, tá? Ué, como eu vou me isolar? Como eu vou proteger minha família? E se eu tiver sintoma de gravidade? Como que eu procuro alguém? Então isso precisa ser melhor, tem que ser feita uma propaganda disso. E as pessoas precisam ser visitadas de porta a porta. Você faz o exame, identifica as pessoas doentes e isola elas. E a partir daí você vai rastrear os contatos dela. Quem que teve contato com ela 2 a 3 dias antes do início dos sintomas e ali logo no início dos sintomas até procurar ajuda. Identifica todas essas pessoas e vai atrás delas para pôr elas em quarentena e fazer exame. O Vietnã parece. O Vietnã utilizou essa estratégia, né? China utilizou, Coreia do Sul utilizou. Para você ter uma ideia da eficácia disso, a Coreia do Sul praticamente só fez isso. A Coreia do Sul conseguiu controle. Foi um dos primeiros surtos, né? Eles conseguiram. Foi, eles tiveram uma reascensão da pandemia, um início de uma segunda onda, e depois eles já contiveram de novo, mas eles não fizeram lockdown. Eles não fecharam loja, por exemplo. O que eles fizeram foi fechar a escola e orientar o distanciamento social, mas eles foram extremamente eficazes na vigilância de casos. Eles pegaram os primeiros surtos, tanto que a maioria dos casos na Coreia do Sul foi restrito a 2 clusters, ou seja, 2 grupamentos que foi numa comunidade religiosa, em Daegu, e outra... Uma moça, né? Uma moça contaminou 200 na comunidade, que esses 200 espalharam. Se espalharam. Então eles conseguiram fazer o quê? Eles viram o primeiro caso e rastrearam todo mundo. Aí eles conseguiram, isolando e pondo em quarentena as pessoas, controlar esse surto. Só que assim, nós temos que entender que quantos 1000 exames fez a Coreia do Sul? A Coreia do Sul tem uma população de 53 milhões de habitantes.
Quantos exames ela fez? Ela fez 1 milhão até agora. Óbvio que diminuiu a frequência porque diminuiu a necessidade, mas eles continuam fazendo para rastrear, para vigilar. E aí, eles fazendo 1 milhão de testes. O Brasil não chegou a isso. Nós temos uma população mais de 4 vezes maior, e nós não fizemos nem 1 milhão de exames. A média de exame lá foi 20 mil exames para cada 1 milhão de habitantes. Aqui no Brasil nós fazemos 4,7. Então, nós... Estamos caminhando no escuro, né? Completamente no escuro, porque assim, qual que é a nossa política atual de vigilância de caso? Uma política passiva, que a gente orienta as pessoas a ficar em casa, nós não queremos doentes, então fiquem em casa quem está com sintomas, só procure a gente em caso de gravidade. Quer dizer, a gente sabe hoje que esse critério de falta de ar já não é mais um critério tão adequado para se diagnosticar uma evolução grave da doença, porque a pessoa pode estar já com um acometimento extenso do pulmão e sem a falta de ar, né? Então, essa é uma política completamente falha, porque nós precisaríamos que os doentes fossem identificados, porque nós precisamos isolar essas pessoas adequadamente. Quantos casos a gente já ouviu de pessoas com a Covid que continuaram tendo contato com as outras? Sim. O início do surto aqui no país foi justamente de pessoas assim, né? Que estavam com a doença e foram festar, foram se encontrar. Para Porto Seguro, numa festa. Exatamente, foram fazendo isso. Então, nós não podemos deixar as pessoas à mercê de fazerem aquilo que elas não têm condições de fazer. Nós precisamos identificar essas pessoas. Na China, por exemplo, os hospitais que foram levantados não foram só hospitais para colocar gente em UTI. Foram hospitais para isolar as pessoas adequadamente. Foram para justamente tirar as pessoas do domicílio e deixá-las num ambiente onde elas vão realmente ficar controladas, sem contato. Então, pode falar. Não, que entra até na questão daquele chamado isolamento vertical, né? Que é um termo inadequado que foi criado, né? Você tem que pensar o estilo de vida do brasileiro, né? E também na questão social. Se a pessoa ficar isolada em casa, por exemplo, moro eu e minha esposa, então se eu for ficar em casa, ela tem que sair, porque vou usar o mesmo banheiro que ela, mas isso que ainda eu me considero privilegiado. Tem famílias com 7, 8, 9 pessoas na mesma casa, morando em casas muito apertadas, com poucos cômodos, com idosos, aí entra a falha do isolamento vertical, né? Vamos isolar quem tem problemas de saúde que pode ser afetado e os idosos. De que jeito, né? Você vai pegar um idoso numa rocinha, o Morro da Rocinha, como que você vai isolar, né, nessa questão? Então, entra bem nisso, né? Fique em casa, mas de que jeito? Em São Roque, 2 semanas atrás, teve um problema disso, doutor. Não sei se você acompanha, estão até perguntando de onde que você é. A própria Lúcia, que está dando os parabéns. Obrigado, Lúcia. O doutor Dario, ele é de São Roque, mas atualmente mora e atende em Marília. E já teve 2 pessoas que falaram que você deveria vir para São Roque para atender aqui, tá? Então, estão adorando suas colocações. E teve um caso em São Roque, teve de um erro, onde um adolescente, né, um rapaz, foi diagnosticado, ficou em isolamento, iniciou o isolamento, e aí a vigilância epidemiológica ligou e falou, não, você não está, você pode, estava esperando o teste, na verdade. E ele voltou para casa, em contato com os parentes, deu, acho que 4 ou 5 horas depois, a vigilância epidemiológica ligou de novo e falou, não, a gente confundiu seu exame, você está com Covid. Então, só nisso, aí criou quem que teve contato? Com a esposa, com a mãe, com o pai. Mas então, foi rastreado? Muito provavelmente não foi rastreado, você entende? Exatamente. Nenhum agente de saúde foi lá e documentou, olha, quem foram as pessoas, nós precisamos ir atrás delas. Isso não foi documentado, isso não está sendo feito em lugar nenhum no país. Para você ter uma ideia, você entra no site do Ministério da Saúde, muitas vezes eles divulgam lá, olha, o país está fazendo 7 mil exames por mês. Cara, na Coreia do Sul, eles fizeram 20 mil por dia. Nossa. Sim. Na fase em que era necessário.
Claro que a Coreia do Sul é uma das produtoras dos reagentes que a gente usa, a gente está tendo dificuldade de acesso, mas isso não se justifica. Por quê? Na Coreia do Sul, você tinha 118 centros, contando com alguns particulares, fazendo teste. Aí você me perguntou lá no início, quanto tempo demora? Lá era de 6 horas a 24 horas. O que adianta você fazer um exame numa pessoa e esse resultado sair daqui 7 dias? Porque o que acontece? Você tem que pensar o seguinte, se a pessoa é positiva, eu vou isolar essa pessoa. Se eu não tenho o resultado desse exame, quanto tempo eu vou deixar essa pessoa isolada? E se ela não tiver? Aí eu vou impor o isolamento para ela, que eu não sei se ela está doente, por tantos dias até sair o resultado do exame, mais para as pessoas que ela teve contato. Se ela teve contato com 30 pessoas, eu vou colocar todo mundo a 30 pessoas em isolamento, em quarentena, no caso, por 7 a 10 dias até sair esse resultado, não faz sentido. Isso daí torna ineficiente uma vigilância de casos ativa. Então, o que nós precisávamos? Com certeza de mais teste. Os Estados Unidos têm feito hoje 20 milhões de testes. A Rússia, que está em segundo lugar, 12 milhões de testes. E todos os outros países que conseguiram controle tiveram na faixa de 85 mil exames por milhão de habitantes. 85, alguns 60, outros, mas ninguém fez poucos exames. Nós não temos condição de fazer isso, então nós temos que fazer um sistema, óbvio que vai precisar fazer mais, não tem jeito de ficar nessa quantidade escassa de exame, mas nós vamos ter que fazer, então, uma coisa eficiente. É o que a Coreia do Sul fez. Eles foram eficientes. Eles fizeram 20 mil exames por milhão de habitantes. Comparado com os outros países, foi menos. Mas por que eles conseguiram isso? Porque eles foram efetivos. Sim. Doutor, só para destacar, quem está nos assistindo, a Coreia do Sul, além de fazer esse grande número de exames, ela utilizou muito tecnologia. Sim, o rastreamento foi feito com tecnologia. Então, resumindo, todo mundo que era constatado que estava com Covid, automaticamente era obrigado a instalar um aplicativo do governo, que o aplicativo, ele pegava toda a sua geolocalização. Lá quase todo mundo tem plano de dados no celular, quase que 5G, tudo. Então, ele sabia, na última semana, o prazo que você poderia estar transmitindo, com todo mundo que você teve contato. E todas essas pessoas recebiam um SMS para ir fazer o teste em drive-thru ainda, você não precisava sair do carro, você fazia no carro, e eram exames tudo rápido, você já fazia um cadastro e deixava seu telefone. Assim que saísse o exame, você também, aí você entrava no ciclo, você recebia uma mensagem, baixava o aplicativo, e antes que falem, que eu tenho certeza na nossa audiência aqui, todo mundo tem esse pensamento da necessidade de um lockdown, da necessidade realmente de um grande investimento. Coreia do Sul é sim uma das grandes produtoras, eles produzem os próprios testes, os reagentes, tudo, mas por questão econômica, o Brasil tem total capacidade de fazer um grande investimento. Que aí eu sempre pego isso, você traga um especialista, no caso você médico, eu sou economista, e eu sempre tento abordar essa questão econômica. O Brasil não muita gente fala, o Brasil é um país falido, não somos atualmente a nona economia do mundo, já chegamos a ser a sexta economia. Então o Brasil tem riquezas, tem recursos, então não é por falta disso. O Brasil, se precisar investir grandes recursos, aí entra também a questão já fugindo um pouco das nossas áreas, mas relações internacionais, a gente não pode ficar criando intriga com nações que passaram por isso e que poderiam muito bem ajudar. No caso, a China enviou médicos e especialistas para a Itália, para a Espanha, para ajudar. É um know-how, é um conhecimento. A China foi o primeiro país que passou por isso, eles tinham um conhecimento à frente. Então, realmente, acho que junta a questão médica, junta a questão econômica. Então, só para destacar, o Brasil tem total capacidade de fazer isso, né, doutor? Com certeza, o Brasil tem total capacidade. Para você ter uma ideia, a grande questão aqui é a gente ter uma unidade, porque em todos os lugares do mundo, quem tomou a frente foi o Ministério da Saúde dos países, decretou uma política nacional. Para ser seguida, mas uma política pautada pela ciência, não em outras coisas, decidiu uma política nacional e foi em frente com aquilo. E aí
a conscientização das pessoas do que é necessário ser feito, não tem outro caminho, né? O que causa o impacto econômico que nós estamos vivendo é um vírus fora de controle e não as medidas que a gente está usando para controlar esse vírus. Exatamente. A gente precisa controlar ele, porque assim, olha, veja, se a gente faz o lockdown e se a gente orquestra uma vigilância de casos adequada, a gente consegue ir reabrindo aos poucos, porque aí você consegue monitorar isso em tempo real. À medida que começou a ter os surtos novamente, você consegue estancar isso daí. Você consegue bloquear. Você consegue impedir ele se alastrar e de você ter que novamente, mas se for necessário, você faz um lockdown menor, mais curto, para conter esse surto. Às vezes mais regionalizado, né? Que é o que a gente não consegue hoje, porque está alastrado, a gente não sabe a condição do país. A gente precisaria fazer um lockdown disseminado, mas depois você pode fazer um lockdown mais restrito para áreas e tal. Conteve o surto, diminui o número de casos, as UTIs estão livres, a gente vai fazendo novamente, vai reabrindo, vai flexibilizando. É isso que está sendo feito em todos os lugares do mundo, né? Você citou o uso da tecnologia. Na Ásia isso foi extremamente utilizado, né? Em Singapura, na Coreia do Sul, na própria China. Isso foi sempre sendo utilizado. Então, é um recurso que, infelizmente, a gente não vai conseguir aplicar aqui. Essa questão da tecnologia, que valeu muito para esses países, eu acho um pouco inviável da gente aplicar aqui por dezenas de outros fatores. Para você ter uma ideia, Matheus, só te cortando em relação a isso, para não perder o fio do raciocínio. Bate-papo. O Ministério da Saúde divulgou 2 portarias no dia 4 de junho para poder os municípios pleitearem a abertura de novas equipes específicas na rede básica para cuidar da Covid. Por que não fez isso antes? Sim. Por que não fez isso lá em fevereiro, quando a gente já sabia da existência dessa pandemia? Por que a gente já não se preparou para isso? Agora, até licitar não, até os pedidos serem aprovados pelo Ministério, ainda que com alguma celeridade, né, você vai conseguir implantar uma nova equipe dessa daqui uns 2 meses. Então, assim, porque isso obviamente faz sentido, é uma medida adequada, mas é uma medida anacrônica, fora de contexto, porque ela devia ter sido tomada lá atrás. Você tem uma equipe que só atende Covid porque você livra as outras equipes de terem contato diretamente com pessoas doentes. Então você não deixa de atender quem realmente vai precisar por outras causas, mas você também não reprime essa demanda, porque aí o que vai acontecer agora? O pessoal de Covid está sendo orientado a ficar em casa, então a gente não isola adequadamente, não rastreia contato, e quem está doente está com medo de ir, porque sabe que se for pode encontrar alguém com Covid. Então, assim, é uma medida adequada, mas que foi tomada num tempo completamente inadequado. E, doutor, você falou de equipe, né? Eu lembro da questão da própria troca de ministério, né? Do ministro da Saúde. Porque não é uma pessoa. Quando você troca um ministro, você troca toda uma equipe. E até essa nova equipe se atualizar, né? Então a gente já está aí no 3º ministro interino, que nem é um ministro, né, de fato, e toda vez que você troca, essa é uma equipe enorme que você tem que trocar, a nova tem que se atualizar, então é uma perda de tempo. Com certeza, também, não, né? Isso aí não tem nem lugar nenhum do mundo trocou um ministro da saúde, isso daí então a gente já pode tomar por base, né? E eu sempre falo, lugar nenhum do mundo, porque nós temos que se pautar por isso, os exemplos que nós temos, a pandemia, ela é praticamente igual aqui, com algumas particularidades que nem sei se influenciam tanto, mas ela é igual aqui como ela foi em outros lugares. Então, assim, tudo que foi feito nos outros países, ainda que tenha de ser adaptado a alguma realidade nacional, a gente pode reaplicar aqui. Eu penso o seguinte, que a gente fazendo, tomando essas medidas, é perfeitamente possível a gente enfrentar essa pandemia, né? Só que, óbvio, que quanto mais você demora para fazer isso que tem de ser feito, mais vidas são perdidas. E mais tempo você vai precisar depois de lockdown para que a gente consiga ter uma redução de casos. Então, é o custo em vida e um custo em tempo, que vai refletir, obviamente, na economia. Não tem jeito. Isso vai refletir em outras áreas. Agora, uma curiosidade só para levantar, para deixar as pessoas pensarem. Muitos países
que conseguiram o controle de maneira rápida e eficaz, como exemplo para todos os outros países do mundo, tinham como chefes de governo mulheres. Sim, sim. Então A nós própria temos... Nova Zelândia, que foi, acho que, o primeiro país a falar que Sim. conseguiu zerar o número de casos. Verdade. Nova Zelândia, Alemanha, a Noruega, a Finlândia, a Islândia, todos os países aí que tiveram um controle eficaz, você olha... E aí a gente pega, por exemplo, a Suécia, que tentou fazer uma coisa alternativa, o primeiro-ministro é homem. Sim, sim, sim. E tá... Óbvio que aqui foi só uma brincadeira para a gente trazer essa presença importante das mulheres como chefes de governo. Sim. E que estão conduzindo muito bem essa pandemia nos países, se destacando. Mas, assim, a verdade é que, se a gente pegar, por exemplo, a Suécia, em números relativos, ela teve um cenário pior que o Brasil. Até agora, né? Até agora. Hoje a Suécia conseguiu atingir o controle da transmissão. Mas a diferença, quando as pessoas pegam a Suécia como exemplo, isso acaba sendo até um desconhecimento, que você percebe que as pessoas que discordam da ciência realmente não têm conhecimento. A bateria está acabando, aqui tem 20%. Eita. Vamos dar tempo, porque o papo tá bom. Qualquer coisa eu tiro aqui o fone e ponho o carregador. Mas assim, lá na Suécia, o que houve? Houve um respeito muito grande pelo que as autoridades do país falaram. Então, apesar de lá você ter feito simplesmente 3 medidas, quais foram? Primeiro, eles fizeram um encorajamento do distanciamento social, eles baniram grandes eventos e eles não fecharam escolas, não fecharam comércio, não fizeram lockdown. Então, essas medidas que eles tomaram foram cumpridas pela população. Sim. Eles tiveram uma redução de quase 80% da mobilidade das pessoas, sem precisar de lockdown. Então, quer dizer, eles já fizeram, a própria população fez um lockdown, mas óbvio, eles tiveram o número de casos 15 a 20 vezes maior do que nos outros países nórdicos, e uma mortalidade que, se comparada com alguns países como a Islândia, apesar da Islândia ser pequena, não chega nem a 500 mil habitantes, 300 e pouco mil habitantes, ela é um país que teve uma mortalidade 400 vezes maior do que a Islândia. Tá. E os outros países, ela teve uma mortalidade 40 vezes, 10 vezes, 20 vezes maior do que a Finlândia, do que a Dinamarca e tal. Então, ela pagou um preço caríssimo por isso. Só que aqui no país, nós não só não respeitamos a orientação do distanciamento social, a gente vê isso pela mobilidade, né? Não atingiu nem 70%, que era o necessário, como também nós não temos uma política voltada para justamente, ou comprometida com o controle da transmissão. Falta uma unificação de uma política, né? Realmente, um alinhamento do governo federal com o estadual e municipal. Acho que isso daí foi o que realmente tivesse feito antes, né? Sim, limitou muito, muito. Isso daí é um dos responsáveis, sim, né? Porque o que acontece? Nós vemos que o país não tem uma falta de recurso. EPI faltou no mundo inteiro? Faltou. Reagente para exame faltou no mundo inteiro? Faltou. Mas a gente vê que tem países que estão conseguindo isso. Por que esses países estão conseguindo? Porque fizeram uma força-tarefa comprometida com o controle. Né? Sim. Cada país cometeu seus erros, lógico. Se a gente pegar o Reino Unido, por exemplo, que conseguiu o controle da transmissão, lá atrás, quando eles tinham ainda menos de 200 mortes, e isso tem, naquela fase, com a publicação do estudo do Imperial College, 16 de março, ninguém acreditava, falava assim, o estudo só pode estar ficando louco, né, de prever 440 mil mortes e o Reino Unido continuar desse jeito. Mas, pois foi para isso quase que eles caminharam. Eles tinham uma previsão de poder morrer menos de 10 mil pessoas inicialmente, se eles tivessem feito o lockdown logo de cara, e eles foram agora para mais de 40 mil, né? Que era o que o estudo previa. O estudo previa que se eles fizessem a medida de supressão naquela fase, eles iam ter por volta de 48 mil mortes até agosto. E é para isso que eles estão caminhando, né? Perfeito.
Gente, doutor, eu já adianto que acho que em breve vamos ter que voltar para uma nova live, porque tem Não, eu muito topo. assunto ainda. Sim, Eu, sim. é um assunto dinâmico. Hoje estamos com essas informações, com esses dados. Amanhã já mudou, semana que vem é outro cenário. Então, até já deixo já um pré-convite estabelecido para você aí, da gente voltar numa próxima live. 1h30 de live, audiência sempre alta, sempre uma participação. Indico, se você quiser montar um consultório aqui, Luciana adorou, médico show, marcando a Tina Freitas. Gente, é um pesquisador, tá se debruçando. Eu vou deixar o site dele aqui, por favor. Ele está se debruçando diariamente, tem textos sobre a situação do coronavírus, tá? Eu me informo muito ele me manda todo dia eu leio, porque realmente eu sei que são fontes confiáveis, tá? Acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, com as fontes das nossas notícias, principalmente notícias médicas, né? Então, esse é o www.drdariugarcia.com.br e lá você vai ter a aba do blog, onde ele está postando, tem todos os contatos dele também, tá? Ele faz atendimento de psiquiatria via WhatsApp também, doutor? A gente faz atendimento online, usa a plataforma Zoom, às vezes usa o FaceTime, também Skype, a gente faz, dependendo das circunstâncias, sim. É preferível sempre o atendimento presencial. Sim. Na pandemia eu tenho feito, seguindo todas as medidas preventivas, né, recomendadas pelo Ministério da Saúde, pela OMS, e aí a gente, em alguns casos, acaba abrindo espaço para o atendimento online, sim. Matheus, antes só da gente encerrar, queria só finalizar com aquela... Para desfazer um pouco essa polêmica que se criou em cima de um pronunciamento, na verdade de uma resposta da diretora da unidade de doenças emergentes e zoonoses da OMS, a Maria, ela falou que, respondendo a uma pergunta naquele encontro com a imprensa que a OMS faz diariamente, de que um estudo mostrou que é provável que a transmissão por pessoas assintomáticas ela seja pequena em relação à transmissão real da doença, ou seja, quem transmite mais a doença não são os assintomáticos e são os sintomáticos, né? A proporção do papel da transmissão da doença é maior para os sintomáticos. Isso foi uma resposta dela a um estudo pequeno. Ela não citou isso como sendo a política da OMS e ela não afirmou que os assintomáticos não transmitem. Os assintomáticos transmitem. O que nós não sabemos ainda é qual a proporção, ou seja, qual a importância disso na cadeia de transmissão do avanço da Covid-19 numa população. Então, continuam valendo as mesmas medidas, estão tentando usar de uma maneira delinquente esse pronunciamento dela como para desacreditar o que tem sido feito até hoje, tá? Mas isso não tem nada a ver. Se os assintomáticos não tivessem um papel importante, isso não descreditaria as medidas que foram feitas até agora. Isso, pelo contrário, mostraria que elas são mais eficazes do que a gente acredita. Porque você isolar doente, então a gente eliminaria qualquer possibilidade dele continuar transmitindo. Se os assintomáticos não transmitissem, mais do que nunca a gente precisaria rastrear as pessoas e isolar os contatos. E o lockdown também continuaria sendo a medida mais eficaz para tirar as pessoas de contato. Então, não mudou nada, isso não significa que assintomáticos não transmitem. Nós não podemos confundir assintomáticos com pré-sintomáticos, porque, como eu falei, a pessoa tem uma possibilidade de transmitir a doença 2 a 3 dias antes de iniciar os sintomas. Então, essa pessoa que ainda não tem sintoma e está transmitindo, ela é pré-sintomática, ela não é assintomática. Então, os pré-sintomáticos transmitem sim. Então, continua tendo uma dificuldade da gente saber quem está doente na rua transmitindo, quem não está. Então, as medidas continuam sendo extremamente necessárias com assintomático transmitindo ou com assintomático não transmitindo. Perfeito, doutor. Não, obrigado por essa colocação. É importante a gente destacar, né, e
realmente colocar os pingos nos is sobre essas falas, né? Sim, sim. Doutor, te agradeço, quero agradecer a todo mundo, a Luciana, a Giovana Cunha, minha esposa, Silvia Mello, sua mãe. Tem aqui até uma mensagem do grande Glauco, Roque de Meu Paula tio, meu Santos. tio. Seu tio, mandando um Meu beijo. tio. Um beijo, Glauco, tio. você estiver assistindo agora, depois eu quero fazer uma live com você, que está nos Estados Unidos, eu quero que você me conte um pouco aí de como está Economista também, né? Economista também, meu parceiro de profissão. Bacana. Então, agradecer a Ana de Oliveira, a Natália, o pessoal, foi uma live aí, ó, com 1h40, todo mundo participando. Cara, foi incrível mesmo. Vou deixar de novo o seu site aqui, deixa eu só achar. Entrem lá, entrem em contato, tenho certeza que o doutor vai responder, todo mundo. E, doutor, deixo você aí suas considerações, tá? Eu agradeço, Matheus, o convite da live. É uma live muito importante. Eu acho que nós temos que mostrar para as pessoas que a ciência ela não é uma questão de opinião. A ciência não tem dois lados. A ciência ela tem um único norte, que é de proteger as pessoas. Então, à luz da ciência, a gente consegue se guiar por caminhos que são seguros. Fora disso, a gente está num campo de crença, num campo de opinião, e a ciência e a medicina não abrem espaço para isso. A gente precisa encontrar o caminho seguro dentro da ciência e seguir por ele. Então, nesse meio que a gente está imbuído, né, de desinformação, de fake news, de questionamento da ciência, é muito importante essa tua iniciativa de discutir temas com especialistas, para que isso chegue à população e a população possa se informar de maneira segura e séria, né? Eu quero agradecer mais uma vez, foi muito bom estar aqui debatendo com você, Matheus. Maravilha, doutor, agradeço. Quero informar quem estiver assistindo que na semana que vem já temos um convidado e um tema. A gente vai falar sobre o jornalismo e a importância dele nos momentos de crise. Nosso convidado é o jornalista Rafael Barbosa, jornalista do Jornal da Economia, que atua há mais de 10 anos como jornalista na região, com matérias publicadas em veículos de alcance nacional. Tá, vai ser então dia 16, vou só confirmar se é dia 16. Terça-feira que vem, dia 16, às 19 horas. Doutor, muito obrigado. Acredito que vamos ter que daqui um tempo voltar, vamos ter novas informações, um novo cenário, e agradeço, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Obrigado, Matheus. Um abraço.